Olá, queridos e amados irmãos, paz e graça, Pastor Daniel falando com vocês. Gente, vamos falar um pouco hoje sobre um tema muito delicado, tá? Nós temos mais dois temas delicadíssimos para trazer aqui. Nós vamos fazer uma série de vídeos, precisamos falar sobre isso. E o primeiro vídeo dessa série agora é precisamos falar sobre pornografia. Dentro dos portões da igreja, precisamos pastores viciados em pornografia. Vamos falar sobre isso, vamos expor algumas coisas aqui que precisamos falar muito sério sobre essa questão do que está acontecendo em nosso meio, tá? Nessa série nós vamos também trazer, hoje é o primeiro vídeo, tá? Se tiver algum tema dessa série que vocês queiram que a gente aborde aqui, deixa aí o seu comentário aqui embaixo para dizer, pastor, vamos abordar também sobre isso, vamos falar sobre isso. Gente, a princípio eu tenho 3 vídeos que são muito urgentes aqui para a gente poder falar desse assunto. E precisamos falar sobre pornografia, precisamos falar sobre jogo de azar, a questão das bets dentro das igrejas, tá? Dentro das igrejas, eu tenho observado, tenho atendido pessoas com um volume de problemas gigantesco dentro dos portões da igreja, com esse tipo de problema. Gente, está dando uma confusão danada dentro da igreja, vocês não imaginam o que está acontecendo de fato dentro das igrejas, tá? Igrejas protestantes, evangélicas, pentecostal, tradicional, neopentecostal, calvinista e assim por diante, não tem distinção, tá? O que está acontecendo aqui, não tem distinção. E a outra é precisamos falar sobre violência doméstica dentro dos portões da igreja. Gente, são 3 temas que eu irei abordar aqui. Talvez sejamos os pioneiros nessa área para falar de uma questão tão séria aqui. Pessoal, de onde vem, primeiro ponto, a autoridade minha para falar sobre esse assunto? Eu sou um pastor de quase 50 anos de idade. Hoje, eu aconselho famílias, eu sou um conselheiro familiar. E como conselheiro familiar, eu também tenho uma escola onde nós ensinamos sobre aconselhamento bíblico, tá? Se você quiser fazer parte, primeiro comentário fixado aqui no vídeo, você pode ver como é que faz para ingressar na nossa escola. Então, eu tenho hoje, gente, eu atendo há quase 22 anos, ou mais de 22 anos, que eu estou atendendo famílias, tá? Eu era um terapeuta de casais, deixei de ser um terapeuta de casais para ser um aconselhador 100% bíblico, sem nenhuma técnica freudiana, de Lacan e assim por diante, sem nenhuma técnica de Jung. A nossa escola também é desprendida disso, não temos isso. Então nós, com o passar do tempo, fomos aí granjeando uma grande experiência em cima dessa questão de aconselhamento. E é aqui, gente, é aqui nesse combo que nós estamos vendo hoje a coisa acontecer. Tá? Nós temos hoje uma questão aqui muito ampla do que está acontecendo. Eu tenho mais de 22 anos atendendo pessoas e continuo atendendo, tá? Então, eu pego casamentos em extremas crises, das crises mais diversas que você pensar, nós estamos atuando dentro da família. São crises assim, muito adversas mesmo quando a gente entra lá. Então, nós estamos vendo agora, nesse exato momento, algumas coisas acontecendo que é estranha a igreja está acontecendo dentro dos portões da igreja. Não era para estar acontecendo, mas estão. Então nós vamos falar aqui baseado em algumas questões aqui para você ver, e a primeira delas vai ser pornografia. Eu aconselho você a já compartilhando esse vídeo aí
para você ir mandando para alguém que precise muito desse assunto. Toda família hoje tem um problema com pornografia. Essa é a grande realidade. Quase, para não dizer todas, 99,9999% das famílias hoje, em geral, tem alguém viciado em pornografia. É uma coqueluche geral que está acontecendo e eu quero falar muito sério com você sobre esse assunto. Meus irmãos, nós temos alguns livros nossos, alguns livros meus, já falei sobre esse assunto de pornografia, tá? Não é um assunto novo para eu poder estar falando dele. Eu já falo sobre esse assunto há algum tempo, tá bom? Os dois, o carro-chefão mesmo, onde eu cito lá o problema de pornografia, é nesse livro aqui, O Guia Seguro para o Céu, que eu vou me ancorar nele. Se você quiser adquirir o Guia Seguro para o Céu, volume 1 e volume 2, gente, aqui é Mateus capítulo 5 e aqui é Mateus capítulo 6. Aqui eu falo sobre pornografia quando Jesus cita o texto em Mateus capítulo 5, versículo 28, quando Jesus diz assim: eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Esse texto aqui, esse livro aqui, ele é fantástico, tá? Muito bom mesmo. E esse é o capítulo 6 de Mateus. Eu aconselho você tê-los aí na sua casa, tá? Antes da gente começar o vídeo, o outro livro que eu cito sobre pornografia é esse livro para jovem aqui, ó. Identidade Cristã, Pornografia, os desafios da juventude, os desafios cotidianos da juventude cristã: pornografia, paz, escolas, amizade, namoro, drogas, homossexualidade, gravidez precoce, álcool, sexualidade e outros temas. Então, é um livraço também para quem tem jovem aí em casa e quer saber mais como lidar com os jovens, ou para o próprio jovem mesmo. Esse livro aqui é muito bom, tá? E tem também esse livro, gente, daqui da Débora, da minha filha, é um livraço, é fantástico. Satanismo Global, o Ocultismo como a Nova Religião Global, tá? Esse livro aqui, o conceito de se trabalhar, como Satanás vem trabalhando dentro do campo científico e filosófico para destruir com a família num pé, você tem que ler esse livro aqui. Se você é um conservador, se você é alguém que julga estar na frente da igreja conservando alguma coisa, leia esse livro, vai te fazer muito bem ler esse livro aqui. E tem também Cristo entre as Igrejas, tá? Um estudo excêntrico sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, tá bom? Pessoal, na compra desses 4 livros aqui, ó, na compra dos 4 eu te mando o da Juventude Cristã, de graça para você aí também, tá bom? Comprou eles, leva o da Juventude Cristã. Você tem que falar comigo que é nesse vídeo aqui, porque eu faço promoção em outros vídeos também, eu não sei muito bem qual é que é, tá? Quando você for comprar, fala: pastor, eu vi a promoção do seu kit num vídeo tal, aí eu venho aqui no vídeo e vejo qual é o que você viu para a gente poder fazer melhor o seu envio aí, tá bom, queridos? Meus irmãos, nós temos um problema hoje para resolver dentro do campo da igreja, e os pastores, em sua maioria, têm fechado os olhos e fingido que não está acontecendo o que eles sabem que está acontecendo. Olha, eu atendo famílias, como já falei para vocês, eu estudo esse tema de pornografia há bastante tempo, e eu vou dizer a vocês, nunca foi um problema tão grande hoje para a igreja como está sendo agora. A maioria dos pastores que acham que esse problema não vagueia a sua igreja é porque eles não se debruçaram a investigar esse assunto de fato. Porque uma vez investigando esse assunto, eu entendo, irmãos, que existe 2 polos aqui para um pastor não tomar uma decisão concernente ao assunto de pornografia. O primeiro assunto, eu quero acreditar que esse seja o primeiro, mas eu sei que não é. Então eu vou logo dar as caras aqui. Vou começar do segundo para o primeiro. Um dos problemas é que os pastores, ao acharem esse problema,
eles têm que aplicar em uma solução. Você nunca viu na sua igreja, se viu, coloque aqui embaixo. Se tem na sua igreja isso, alguém que foi disciplinado do corpo de membro da sua igreja por causa do pecado de pornografia, coloque aqui embaixo que eu quero conhecer você. É quase impossível vermos um jovem, um homem casado e assim por diante, sendo disciplinado do rol de membro da sua igreja por causa do pecado de pornografia. Porque os pastores não querem esse tipo de confusão, porque uma vez, irmãos, que esta confusão seja observada, ela terá que ser resolvida. Você entende? E uma vez que você tenha que resolver, você vai ter que expor. É aqui aonde está morando toda a pressão desse negócio. Você não pode olhar para isso e achar que vai resolver determinados problemas dentro da igreja ignorando eles. Nós temos um problema e ignorar o problema não é a solução. Você não pode ignorar uma dificuldade desse tamanho que a igreja tem hoje. Ok? Perceba bem. O que nós temos hoje, gente, são pessoas que querem fazer como se fosse o avestruz, enterrar a cabeça debaixo da terra e fingir que nada está acontecendo. O outro ponto é que a maioria dos pastores, grande parte deles, não querem tratar deste assunto porque também são vítimas não, cometem este tipo de pecado. Você entende? Então Satanás deu uma cartada perfeita aqui. Satanás fez com que nós olhássemos para o pecado da pornografia e julgássemos ele como se ele fosse um pecado de menor importância, de menor valor. É justamente, gente, isso que está acontecendo hoje. É justamente isso que está acontecendo hoje. Nós colocamos a pornografia hoje como se fosse um pecado normal. Num livro, O Guia Seguro para o Céu, volume 1, é o que eu vou ler aqui um pedaço dele agora. Veja bem uma coisa, eu quero saber se a minha pesquisa, eu acho que a minha pesquisa é mais recente. Eu quero ler primeiro com você um pedaço de uma pesquisa, de um livro que não é o meu, eu vou ler o meu depois, mas eu vou ler um pedaço de uma pesquisa do Ben Shapiro, Geração Pornô. O Ben Shapiro, ele vai escrever sobre esse tema, e esse livro aqui, ele é um livro de, deixa-me ver a data dele de fato, 2021 é onde é lançado esse livro. Então, o meu é 2016, eu vou começar pelo meu então. Veja, no livro O Guia Seguro para o Céu, eu disse o seguinte: o pecado de lascívia arremessa os pecadores para um lugar muito obscuro, pois quando eles sim são enredados pelos cantos da sereia da ilha maldita da lascívia, e seus navegantes ouvem e vêm até elas, são rapidamente arrastados para suas águas profundas. São, na verdade, pecadores que têm os seus olhos ávidos naquilo que parece bom para o seu paladar pecaminoso.
uma pesquisa apresentada pelo pastor Josh McDowell, disse o seguinte: os maiores produtores de pornografia, disse o seguinte, olhe bem, os maiores produtores de pornografia são Estados Unidos, Brasil e Holanda. Dos 10 países que mais fazem download de pornografia, todos estão na América do Sul. Dos top 10 países que mais fazem download de pornografia, o top 10 está aqui na América do Sul. Nós sempre tivemos pornografia, mas nunca foi tão fácil acessá-la. Este é o primeiro problema. Em 50 anos de pesquisa, não há quase nenhuma diferença entre cristãos e não cristãos, pastores e líderes seculares. Todos, pela primeira vez em 50 anos de pesquisa, se nivelou pastores e não pastores, cristãos e não cristãos ao mesmo pega de pornografia. É aqui, gente, que está a questão toda. Nós temos hoje pessoas dentro da igreja que estão indo para o inferno. Sim, uma pessoa que vê pornografia está adulterando. E se ela não é casada, ela está fornicando. Esse não é um conceito que você vai especular depois para saber. Não, isto é uma realidade teológica. Isto é bíblico. De todos os jovens que já viram pornografia, 91% não estavam procurando este tipo de sites. Mas estes sites foram apresentados a eles como um anúncio de que eles acessassem, como um anúncio que eles acessaram. A maioria estavam fazendo a lição de casa, ou trabalhos escolares, olha só. Mas 38% deles tornaram-se viciados em pornografia. 78% de homens que se dizem cristão visitam. Olha esse que eu estou lendo aqui, está no meu livro, mas é uma pesquisa do Dr. Josh McDowell, no programa que ele tem Pure Life, Vida Pura, que é um programa para quem já foi enredado e viciado nesse pecado. Veja, 78% dos homens que se dizem cristão visitam sites pornográficos. Isso aqui, gente, quando falamos de pornografia, nós temos que entender que esses dados eles são inconclusivos porque ele aumenta em uma velocidade jamais vista. Em 1908, na França, foi produzido o primeiro filme considerado como um pornográfico. Em 1953, a revista que mais revolucionou a pornografia foi fundada. Estamos falando da revista Playboy. E ali a revista misturava nudez com reportagem. Veja como isso é interessante, como as pessoas não têm o senso disso, de pornografia ser uma coisa muito, muito, muito séria. Marco Feliciano, estou tentando lembrar o ano que foi, ele deu uma entrevista para Playboy. Silas Malafaia veio a público defendê-lo. Disse, não, se é para falar, eu falo até no inferno, meu irmão, tomara ver na Playboy. Olha só. Eu fico pensando um membro, ou um jovem, ou um homem da igreja do Marco Feliciano, dizendo a ele assim, pastor Marco Feliciano, olha, eu li sua reportagem, ficou ótima, viu? Ora, irmãos, ele leu a reportagem aonde? Se o cara deu a reportagem na Playboy. Então, para eu ver o que o pastor falou, eu tinha que comprar a Playboy. Você entende isso? É esse dualismo porco que a igreja tem com o mundanismo. Quer ver? É isso mesmo. Ele deu uma entrevista para Playboy. Tá aqui. Em 7 de abril de 2014. Tá? E quem saiu em defesa dele foi o próprio Malafaia. Então percebe esse dualismo meio que grosseiro, nojento, que a igreja tem com o pecado.
tá? Você pode pensar aí que isso é uma dádiva pentecostal, uma dádiva dos ninjas, mas olha para dentro da sua igreja, você que é reformado, porque está acontecendo um fenômeno, gente, dentro das igrejas reformadas também, de que não está muito longe isso aqui da realidade de lá não, porque a questão aqui é que quando se falam de cristãos, ninguém está falando aqui a placa da igreja. Eu só citei o Feliciano aqui para você ver como é que a igreja trata isso de uma coisa banal e normal. Quando a Bíblia está assegurando que isto é um pecado ferrenho, medonho. Veja bem uma coisa aqui. Eu irei citar aqui uns dados da revista VIP. Quando eu fiz essa pesquisa, aqui em 2016, estava assim, ó, de acordo com a TreeWack, a indústria pornográfica movimenta anualmente 97 bilhões de dólares. Pense bem, é uma das indústrias mais ricas do mundo. 12% dos sites que existem na internet são pornográficos. Isto equivale a 76,2 milhões de sites na internet com conteúdo pornô, com conteúdo adulto. 25% dos sites de buscas são acionados para buscar pornografia. Isto corresponde a cerca de 750 milhões de buscas diárias somente sobre pornografia. Se isso aqui não é um problema para você, irmão, para quem será? 35% dos downloads são de vídeos pornô. 8% dos e-mails enviados diariamente envolve pornografia. 89% de toda a pornografia mundial é criada nos Estados Unidos. Tente imitar o modelo americano de moralidade para você aí. 20% dos homens confessam que veem pornografia num expediente de trabalho. 70% dos homens entre 18 a 24 anos confessam que visitam sites pornô periodicamente. 1 em cada 4 pessoas que entram em sites pornô são mulheres, tá? Veja como isso aqui vai se complicando, vai criando aqui uma cadeia aqui. 266 sites pornográficos são criados todos os dias na internet. Eu estou lendo esse livro aqui meu, tá? Quiser adquirir, primeiro comentário fixado do vídeo. Somente nos Estados Unidos a indústria pornográfica movimenta cerca de 6,7 bilhões de dólares. A indústria pornográfica tem servido de um atrativo violento para a pecaminosidade do que estamos estudando. Não são poucos cristãos que são presos na modalidade do desejo ardente por sexo virtual. Eles estão espalhados em diversas categorias dentro da igreja. Alguns cientistas alemães juntaram-se com o intuito de estudar o impacto negativo da pornografia no cérebro humano. Esta pesquisa foi publicada em 2 de junho de 2014 e foi lançada nos Estados Unidos. Os pesquisadores chegaram à conclusão de que, olha o que eles disseram, encontramos um importante vínculo negativo entre o ato de ver pornografia por várias horas na semana e o volume de substância cinzenta no lobo direito do cérebro, assim como a atividade do córtex pré-frontal, assinalam os pesquisadores da indústria Max Planck para o desenvolvimento humano em Berlim, na Alemanha. Estes efeitos poderiam incluir mudanças na plasticidade neuronal, resultante de intensa estimulação do centro do prazer. Veja só. Acrescenta o estudo publicado na revista da Associação Médica Americana. Para realizar os estudos, os autores recrutaram 64 homens saudáveis com idade de 21 a 45 anos e pediram para que respondesse a um questionário sobre tempo dedicado a ver vídeos pornográficos, que deu como resultado médio 4 horas semanais. Também foram feitas tomografias computadorizadas, MRI, do cérebro para medir seu volume e observar como reagia a imagem da pornografia. Na maioria dos casos, quanto mais pornografia o sujeito via,
mais diminuía o corpo estriado do cérebro, uma pequena estrutura nervosa que fica justo debaixo do córtex cerebral. Os cientistas também observaram que quanto mais era o consumo de imagem pornográfica, mais se deteriorava as conexões entre o corpo estriado do córtex pré-frontal, que é a parte externa do cérebro, encarregada do comportamento e da tomada de decisões. Veja bem isso aqui, tá? Sendo assim, ficou comprovado que as pessoas que fazem uso de pornografia têm as suas funções de tomada de decisões afetadas, ou seja, a pornografia age no mesmo lugar que a cocaína age no cérebro, no mesmo lugar que a maconha age, no mesmo lugar que o crack age e o álcool. Com isso, fica claro que a pessoa que vive consumindo pornografia fica totalmente aprisionada nela. No meu ponto de vista, penso que a descoberta dos cientistas reafirmou a tese de que o homem vive aprisionado na sua mente pecaminosa, perdendo o poder de livrar-se desta prisão. Percebe, irmãos? Eu estou fazendo esse vídeo a partir de uma pesquisa que eu estou fazendo para o livro novo meu, chamado Psicanálise, a religião de Sodoma e de Gomorra, porque a psicanálise é sexualizada. E quando eu cheguei nesse ponto aqui, eu falei, eu tenho que compartilhar isso com as pessoas. Mas o que me chama a atenção é justamente que o que nós estamos vendo hoje é um aumento, mas não é significativo. É um aumento estrutural de pessoas que têm me procurado dentro dos portões da igreja com problemas seríssimos sobre pornografia. Irmãos, não se engane. Hoje nós temos uma estruturação de pessoas viciados em pornografia dentro das igrejas. Sim, eles estão pregando, eles estão cantando, eles estão dando glória a Deus, eles estão fazendo discipulado ou discipulando pessoas. Eles estão fazendo tudo isso. Mas estão presos nessa gaiola do pecado de pornografia. Por quê? Porque a igreja não fez, e pelo que eu estou vendo, não irá fazer nenhuma tomada de decisão em uma diretiva, em direção a um estudo sério sobre esse tipo de pecado na igreja. E quando vão tentar fazer baseados em termos psicológicos. E a psicologia é por causa da psicologia e da psicanálise que nós estamos hoje no estado sodômico que estamos vivendo agora. Sobre pornografia. Se você souber bem, pergunte aos sexólogos o que eles acham de pornografia. E aí você vai ver. Os pastores burramente, imbecilamente, se aqui existe essa palavra, querem tratar desse assunto com quem é a favor do assunto dentro da igreja. Eles acham que o problema do vício, porque o negócio, irmão, está em quando você coloca o nome vício na frente. Aí você acha que o problema do vício é resolvido com psicologia. Não, não é. Porque isto aqui não é uma doença, isso aqui é um pecado. E psicologia não tem nada a dizer sobre o pecado. Pornografia, gente, a gente tem que entender bem isso. Não se trata aqui de uma questão de um erro. Não se trata aqui de beber Coca-Cola ou isso ou aquilo outro. Não é isso. O que a Bíblia está dizendo é que se eu, como casado, olhar para uma mulher com desejo impuro no meu coração, eu não preciso tirar a roupa dela. Mas se eu desejá-la no meu coração, é o que Jesus disse, não é o que eu disse. Não é o que eu digo, é o que Jesus está dizendo. Percebe aqui o que está acontecendo? O que está acontecendo aqui, gente, é que nós queremos ignorar o que Jesus disse e buscar o que o psicólogo está dizendo. Foi o Senhor Jesus quem disse que qualquer que olhar
para uma mulher, Mateus 5:28, com intuito impuro no seu coração, com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Agora tu imagina bem o que é eu pegar um celular ou um computador, abrir em sites que tenha em sites de X aqui, e começar a fazer o que você já sabe, olhando para aquilo em uma tela de computador. Em qual cabeça você que é pastor não diz que isso é um adultério? Você que é pastor e está incorrendo neste tipo de pecado, eu lhe aconselho a sair da frente da igreja. Você que é o obreiro e está incorrendo nesse tipo de situação pecaminosa, eu lhe dou um conselho para o seu bem e o bem da obra: saia da frente da igreja ou do que você esteja fazendo. Tenha dignidade de fazer isso, porque você está indo para o inferno. Sim, este tipo de modalidade de pecado é adultério contra a sua esposa, contra a sua família. Não tem outro nome para se dar nisso. De novo, gente, se tu não é crente, se tu não segue a Escritura, problema teu, não tem que ficar aqui balangando o beiço com você. Estou falando com quem é crente. Estou falando com quem é de dentro. Isto não é um desvio somente assim, é uma coisa banal e pequena. Não é não. Isso aqui é pecado. Como nós sabemos, irmãos, eu atendo pessoas. E quem dera fosse uma ou duas preso nisso aqui. Quem dera eu não tivesse falando de pastores aqui que estão viciados nisso, presos nisso. Olha bem uma coisa aqui ainda do meu livro lá. Vamos ver. Tá? Deixa eu ver para esse vídeo não ficar muito grande. Tal. Deixa me ver. Ok. Nós pensamos que o pecado é externado. O pecado de pornografia ele é tão ferrenho porque ele é chamado de o pecado oculto. E por isso que às vezes as pessoas que estão presas nisso acham que, e nós pastores achamos que não devemos intervir porque ele não torna-se um pecado público. E sim, senhoras e senhores, ele é um pecado que está levando uma vida para o inferno, e nós deveríamos falar mais sobre isso dentro das nossas igrejas. Mas, de novo, quantas vezes você vai estar disposto a disciplinar um membro da sua igreja porque ele está nesse tipo de pecado? De novo, você que é marido, você que é esposa e pega essas coisas no celular do seu marido, você não deveria normalizar isso. Você tem que tratar isso como alguém que te traiu. Você tem que dizer ao seu pastor que se houver um divórcio no seu casamento por causa disso, é um divórcio de adultério. O seu marido adulterou contra você. Você que é homem pega isso no celular da sua esposa, você não pode normalizar isso. É um pecado de adultério, irmãos. E a outra parte está livre para casar e aqui adulterou, não. Não sou eu que estou radicalizando o discurso, foi Jesus quem radicalizou assim. Veja, Jesus disse que se eu odiar um irmão no meu coração, eu já o matei. Entende que Jesus agora, ele pega o pecado e ele pega os 10 mandamentos e diz, é do jeito que está aqui. O externar do pecado, ele só vem porque ele já nasceu dentro, ele está dentro. Eu quero falar com você isso logo mais aqui. Por que então
crentes e pastores estão envolvidos em pornografia. De onde veio isso? Eu vou lhe dizer daqui a pouquinho. Espera aí. Ok, vai dar. Veja bem. Eu vou ler isso aqui do Ben Shapiro rapidinho para você entender. Geração pornô, veja, não é crente esse cara não, tá? Mas vê o que ele está falando aqui sobre pornografia na internet. É um livro interessante, se vocês quiserem comprar depois, tiverem paciência de buscar aqui umas pérolas que tem nele aqui, tá muito bom. Ele vai falando aqui sobre os adultos, 10% admite ser viciado em conteúdo sexual na internet, mas espantosamente, comunidades religiosas foram atingidas em cheio por esse problema. Entre homens da Promise Camp, 53% afirmaram ter assistido pornô na última semana. Olha agora. 47% dos cristãos disseram ser a pornografia um grande problema em sua casa. Olha só. Em uma pesquisa de 2003, 34% dos leitores online da Today's Christian Woman admitiram acessar pornografia intencionalmente na internet. Uma pesquisa da Zogby Internacional, conduzida para o Foco na Família em 2000, mostrou que 25,9% dos americanos e 16,7% das americanas disseram ser tanto provável quanto muito provável que conseguissem encontrar satisfação sexual online. Entre os cristãos, 18,7% disseram a mesma coisa. Tá vendo? Não tem mais diferença aqui. Olha bem isso. Uma pesquisa feita pela revista Christianity Today descobriu que 37% dos pastores admitiram estar lutando contra a pornografia. Estes dados são de 2003. Hoje nós temos muito mais que isso. Irmãos, pela estimativa que eu tenho aqui, de estar atendendo gente, de estar sempre atendendo pessoas aqui, eu acredito que hoje, se nós fizermos uma pesquisa séria, e aqui eu convido algum instituto cristão que queira fazer isso, uma pesquisa seríssima sobre pornografia. Aqui, como eu atendo como conselheiro cristão, eu vou te dar um dado assustador. Eu acredito firmemente que cerca de uns 85% das lideranças das igrejas, veja, é uma crença, não é uma ciência, não foi uma pesquisa que eu fiz, mas pelo andar da carruagem aqui, dentro do escopo do que eu atendo famílias, do que eu estou observando, eu acredito que uns 85% do magistério pastoral hoje, das diversas igrejas, desde reformadas, arminianas, pentecostais, neopentecostais e afins, eu acredito firmemente que 85% da liderança das igrejas estão hoje comprometidas com a pornografia. É um dado assustador, mas é real. Nós temos um problema hoje com as igrejas evangélicas. Eu não estou falando de católico, porque não é o que eu quero. Estou falando direto com as igrejas evangélicas. Nós temos um problema seríssimo aqui. E estamos fingindo que ele não existe. Meus amados irmãos, a coisa é séria. O problema é sério. Pastores estão indo para o inferno porque estão adulterando contra suas esposas. Mulheres viciadas em pornografias dentro da igreja. Nós temos isso tudo aí. E por que temos isso tudo? Porque nós estamos pregando um evangelho até a primeira parte. Percebe? O problema de se falsear a crença dá nisso. Percebe bem, meus amados irmãos. Nós temos dois polos aqui hoje intencional. Nós temos um polo, de um lado,
de igrejas que dizem que para ser santo, você precisa cumprir certos requisitos da própria denominação, do Cremos, do regimento interno, dos RIs e do Cremos, das revelações e assim por diante. E a Bíblia fica em segundo plano. Mas nós temos outro polo que diz que é salvo pela graça e que nada também é proibido. Tanto um quanto o outro estão servindo para maquiar o fruto do evangelho, que é a santidade. De um lado, um diz que não pode nada. E aí o que diz que pode, o que não pode, você não pode, venha para cá, para Jesus, você não pode andar de bermuda, você não pode andar de bermuda, você não pode andar barbudo, você tem que vir para os cultos de gravata, você tem que vir assim, assim, e aí pronto. Eu acho que porque eu uso gravata para ir no culto, porque eu não uso bermuda, porque eu não uso camiseta, eu sou mais santo do que o outro. Eu tratei o exterior, mas o interior continua aqui dentro. Viciado em toda a perversão sexual que eu puder. Entende o problema das igrejas legalistas, qual é que são? Este é o problema. Este aqui é o grande problema. Do outro lado tem as que dizem: saí do legalismo e agora eu conheci o evangelho. Opa, virei um calvinista. Vamos assim dizer. E agora o que eu não podia lá, aqui eu posso usar bermuda, aqui eu posso beber, aqui eu posso fumar, aqui eu posso fazer de tudo, tal. Ou seja, lá eu não podia fazer nada disso. Agora eu posso porque eu estou livre em Cristo. Mas quando ele estava lá também, ele já era preso aos desejos e impulsões sexuais aqui dentro. Ele saiu de lá e ele está achando que agora ele está livre. Porque ela cortou o cabelo, porque agora ela anda de calça, não anda só de saia, porque ele agora anda de bermuda, porque agora ele pode andar barbudo, tal, e ele está achando que ele agora está livre da religiosidade. Mas aqui dentro, o pecado que ele tinha lá, ele continua com ele aqui. Está dando para você entender como o diabo trabalha? O diabo só virou você do lado da cama. A cama é a mesma. Porque você achava que o problema lá era o legalismo e não a pornografia. E agora você encontrou a graça salvadora aqui e aí você está liberto. Liberto do quê, meu irmão? Liberto do quê? Se a pornografia que tu tinha lá está te matando aqui também, está liberto de quê? Porque agora eu não uso mais, agora eu uso barba e assim por diante. Sim, agora tu és um viciado em pornografia com barba, e daí? O que é que tu ganhou na vida com isso? Entende? Lá tu criticava quem tinha barba, mas o pecado estava aqui dentro. Estou falando especificamente da pornografia porque é o que nós estamos tratando aqui hoje. Mas o pecado da pornografia estava aqui dentro. Aí tu saiu de lá, caiu aqui, salvo pela graça, pastor. Hoje, graças a Deus, eu sou um pecador e não sei o quê. E esse mantra de eu sou um pecador, Jesus disse que, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa teu pecado, filho. Não adianta tu por aí sair dizendo que é de Cristo e o teu pecado arrastando, igual o Django arrastando o caixão atrás de tu. Tu arrastando o caixão atrás de tu, não. Você era viciado em pornografia, mas não fazia barba, usava gravata e não usava bermuda. Agora você diz que está liberto de tudo isso. Estou liberto, pastor, graças a Deus, de tudo isso. Mas a pergunta que eu te faço é, e o pecado da pornografia que tu tinha lá, e agora, como é que tá? Está liberto de quê? Tu só usa barba e usa bermuda. Parabéns. Tu tá indo pro inferno de barba e bermuda. Lá tu tava indo pro inferno pelo menos bonitinho, sem barba, de calça, camisa social e assim por diante. Melhorou o que tua vida isso? O evangelho não dá esse tipo de resposta. O evangelho dá resposta concreta. Ele arranca você do pecado. É isso, irmãos, que nós precisamos falar em nossas igrejas.
que uma pessoa viciada em pornografia, ele não é um doente, ele é um pecador, ele está indo para o inferno. Ele não é crente. Meu amado irmão, se você está preso ao pecado de pornografia, saia de onde você estiver agora, de frente de obra, de qualquer negócio. Você não é um crente, cara. Simples a matemática, você não é. Seu coração não foi um coração regenerado por Cristo. Esta é a matemática, meu Deus. Mas qual é a dificuldade que as pessoas têm de vir aqui dizer o óbvio? Parece que a gente diz isso e parece que a gente está falando o quê, então? Nós temos que trabalhar com cuidado porque... Olha só. Olha bem. O que procede de um coração é o que está dentro dele, é o que ele cria. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto é, o que contamina. O que contamina dele não é o que entra, é o que sai, segundo Jesus está dizendo. Entretanto, as coisas que saem da boca vêm do coração. São estas que tornam a pessoa impura. Ou seja, Jesus está dizendo, o que te torna impuro é o que está no teu coração, filho. Porque do coração é que procedem os maus intentos. Olha lá, olha lá. Homicídios, adultérios, imoralidades, roubos, falso testemunho, calúnias, blasfêmias. Mateus 15, 11 e 19. O coração é o nascedouro de pecados. Perceba que o Senhor Jesus em nenhum momento fala que o pecado só é pecado quando é externado. Mas o que o texto em escopo está afirmando é que ele só é externado porque um dia existiu no coração. Nós temos, as pessoas estão presas em pecados, irmãos, medonhos de concupiscência da carne. E os pastores, porque também estão presos neles, em sua maioria, estão calados, sem querer falar nada. Percebe? Eva só comeu o fruto porque o desejo por aquele fruto estava no seu coração. Isso é como se fosse uma gravidez. O bebezinho não existe porque nasceu. Mas ele só nasceu porque existe. Dessa forma, é o pecado. Ele só é consumado porque existe dentro de cada um de nós. Primeira de João 2,16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. E em 1 de João, ainda diz mais, 1 de João 5, que o mundo inteiro jaz no maligno. Então percebe, gente. Nós temos aqui uma coisa bem simples acontecendo. Por que as pessoas estão presas, pastor, no pecado de pornografia? Porque não somos crentes. É simples. Não é. Você pode seguir os 12 passos do AA para isso e você vai ver que não vai resolver o seu problema. Alcoolismo não é doença, alcoolismo é pecado. Pornografia não é doença, pornografia é pecado. Não adianta o que a ONU diz. A Bíblia diz que ficarão de fora os alcoólatras. Então, se vão ficar de fora os alcoólatras é porque é pecado. Não adianta os que os psicólogos vão dizer que estamos tendo uma epidemia de pessoas viciadas em pornografias e assim por diante. Não adianta eles dizerem isso. Porque a minha Bíblia diz, em Mateus capítulo 5, versículo 28, que se eu olhar com intento impuro no meu coração contra uma mulher, eu adulterei com ela. Então, se eu estou vendo pornografia, isto aqui é o que Jesus disse elevado ao cubo. Então, eu sou um adúltero. E Apocalipse 22:15 diz que ficarão de fora os adúlteros, meu Deus do céu. Qual a dificuldade de conjecturar isso? Um outro sim para a gente ir acabando. Então, pastor, o pecado é somente para o casado ver pornografia, então o solteiro pode. Irmãos, quando a pessoa não é casada e comete ato sexual com a namorada,
ou o namorado, né, para ficar os dois certinho, ele está simplesmente cometendo o pecado de impureza sexual, que é o pecado de fornicação. Percebe? Fornicação. E o que é que acontece? O que acontece com isso? É o que Paulo fala em 1 Coríntios 6,18, fugir da impureza. A palavra impureza aqui no grego é fornicação. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade e fornicação peca contra o seu próprio corpo. Ou seja, um jovem que está tendo relação sexual com a namorada está indo para o inferno. É a Bíblia que diz, meu Deus. Agora, um jovem que vê pornografia sozinho, vê pornografia, ele também está cometendo o mesmo tipo de pecado de fornicação. Segundo, baseado em Mateus capítulo 5, 28. Então nós não teremos dificuldade nenhuma em mostrar isso. Nós temos um problema hoje, irmãos, para resolver dentro das igrejas. E enquanto nós, como dirigentes de igreja, não tomarmos uma atitude firme de começar a tirar o obreiro, o pastor, todo esse pessoal de cima do púlpito que estão tendo contato com pornografia, nós estamos levando milhares de vidas para o inferno. Milhares de vidas para o inferno. Porque você que é pastor e está me vendo, você que é crente e está me vendo, provavelmente a maioria da igreja sua esteja envolvido nesse tipo de pecado aqui, quiçá não você. Quem dera você também não tivesse, mas provavelmente esteja. Então percebe, gente, aqui o problema que nós temos para resolver é muito grande com a pornografia. Não é um problema pequeno. Eu nem entrei na ala jovem aqui, nem entrei na ala infantil, da irresponsabilidade dos pais que dão telefone a filho para ter, e filhos vão tendo contato e mais contato com pornografia, porque este não é o foco. O meu foco aqui é com os jovens e adultos. Homens casados vendo filme pornográfico para fazer aquele tipo de modalidade sexual bestial que ele vê, para trazer aquilo para o leito dele, tentar macular o leito dele com a esposa santa que Jesus deu. Ele quer praticar aquele mesmo lixo de idolatria sexual que ele vê em um filme, ele quer praticar com a esposa. Veja, objetivar a filha de Deus que Deus te deu para estar do seu lado, você quer fazer dela um objeto como aqueles filmes fazem com as mulheres. E você acha que no outro dia você vai pregar e vai estar tudo certo com Deus. Você vai cantar e vai estar tudo legal aí. Nós temos um problema grande, irmãos, para resolver dentro das igrejas. Para esse vídeo não ficar muito grande, que ele já está grande, tá? Próximo vídeo nosso, vamos falar sobre o problema das betes dentro da igreja, se é pecado ou não. E vamos falar também sobre um problema que eu estou encarando aqui. Tá? Muitos problemas estão vindo aqui para mim, como conselheiro familiar, que é de pessoas dentro da igreja viciadíssimas, estão perdendo esposa, estão perdendo família, estão perdendo tudo por causa de jogo de azar dentro da igreja. Vocês estão entendendo, irmão, a gravidade da coisa? É crente, a maioria deles viciado em pornografia, é crente, a maioria viciado com jogo de tigrinho, de cobrinha, desse trem todo. Você entende o tamanho da confusão que nós estamos metidos?
Você não acha que está na hora de puxar o freio de mão das igrejas e dar um cavalo de pau nisso aqui, não? Mas esperar o quê, irmão? Se tem pastores que fecham a igreja para levar os torcedores da igreja dele, vamos supor assim, aqui em Minas Gerais é Cruzeiro e Atlético e América, vai jogar o Atlético. Tem pastor que fecha a igreja, coloca a camisa do Galo na metade do pessoal dele e vai tudo pro Mineirão. Tem outros que torcem pelo Cruzeiro, fecha a igreja num dia do Senhor, dia de domingo, e vamos embora, vamos para lá pro Mineirão, que não é pecado não. Você entende isso? Quando nós normalizamos aberrações como essa, nós temos que normalizar essas outras aqui também. Então precisamos falar sério sobre pornografia, foi o primeiro vídeo, eu espero que você tenha gostado, compartilha ele. E também precisamos falar sobre jogos de tigrinho na igreja e precisamos falar sobre violência doméstica. Queridos, adquire nossos livros aí, tá? Esse aqui foi onde eu me baseei muito para dar o estudo hoje, tá bom? Adquire eles em kit assim e eu te mando, na compra dos 4 aqui, eu te mando esse aqui de presente. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Primeiro comentário fixado do vídeo, tá aí o nosso telefone, você fala direto conosco. Querendo também fazer o nosso curso de conselheiro cristão, primeiro comentário fixado aqui no vídeo, você entra em contato conosco também, que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. São 2 anos de curso, tá? 2 anos de curso. Espero o seu contato aí para fazer esse curso com a gente, mensalidade muito barata, tá bom? Entre em contato conosco, que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome de Jesus.